Bom, esse é o último vídeo, então, das medidas separatrizes e que ficou faltando o último exemplo, que é um exemplo de uma tabela com intervalos de classe para calcular essas medidas de decil e percentil, tá certo? Ó, os valores abaixo representam os valores das notas fiscais em reais registradas por um contador de um comércio de acessórios para motociclistas no mês de outubro de 2019. Então, aqui nós temos as notas fiscais, valores em reais, e o número de notas. Então, eu tenho 6 notas nesse intervalo de valores, mais 6 notas para esse intervalo e assim por diante, tá? Quero calcular o decil 1 e o percentil 80. Então, na verdade, decil 1 corresponde a 10%. Se eu quisesse assim, se eu falasse para vocês, determine o valor da nota que separa 10% dos 90% restante, eu calcularia decil 1. Ou percentil 10, que é a mesma coisa, que é 10%. E se eu pedisse para vocês separarem o valor da nota que separa 80% de valor menor dos 20% de valor maior, eu calcularia ou o percentil 80 ou o decil 8, que também corresponde a 80%, tá bom? Mas vamos seguir o que está sendo pedido aqui, ó. Decil 1 e percentil 80, tá? Vamos lá, ó. Bom, primeira coisa, acrescenta a coluna FAC. Por quê? Porque são medidas separatrizes. E aí a gente sabe que precisa da coluna FAC. Então, o 6 repete. A partir da segunda eu acumulo. 6 mais 6, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 14, 34. 34 mais 4, 38. E 38 mais 7, 45. Então, nós já sabemos que o tamanho da amostra é 45. Sempre o último valor de FAC é o que corresponde ao tamanho da sua amostra, certo? Então, continuando. Eu preciso do decil 1. Decil 1, a divisão não é por 10, então é 1/10. 10%, na verdade, 1/10 corresponde a 10%. Bom, o que eu vou fazer? Para determinar a posição do decil 1, eu vou calcular 1n, o 1 é por causa desse 1 que está aqui, dividido por 10, porque é decil. 1n sobre 10 vai ser 1 vezes 45, que o tamanho da minha amostra é 45, dividido por 10, que dá 4,5. 4,5 nós vamos olhar no FAC, tá? Ó, FAC. 4,5 está aqui dentro da primeira classe, porque aqui vai até o sexto elemento. 4,5 significa que está entre o quarto e o quinto, portanto está aqui. Então, nós vamos trabalhar o decil 1, ó, com os elementos da primeira classe, ok? Então, vamos lá, ó. Decil 1. Olha a fórmula, mesma da mediana, que a mediana aqui era n sobre 2. Como eu estou falando de decil 1, é 1n sobre 10. Mas o resto é igual, limite inferior, FAC anterior, FI e H, tá? Bom, estou trabalhando com a primeira classe. Limite inferior da primeira classe, 733. É o que eu vou substituir no lugar de LI. 1n sobre 10. Esse valor sempre já foi calculado para determinar a posição, tá aqui em cima, ó. 1n sobre 10 deu 4,5. Então, vem aqui no lugar de 1n sobre 10 e já substitui por 4,5. Menos FAC anterior, eu estou na primeira classe. Ó, primeira classe não tem FAC anterior. Portanto, nós vamos considerar FAC anterior como zero. Tá aqui, ó, FAC anterior. Sobre o FI da primeira classe. FI da primeira classe é 6. Aí a gente olha aqui. Que daria certo se olhasse aqui, mas o certo é olhar aqui, porque nem sempre são iguais, né? Porque a gente está trabalhando com a primeira linha. Então, FI é 6. Vezes H. O que é H mesmo? É a amplitude de classes. Eu olho aqui a minha tabela e verifico qual é a variação que eu tenho aqui. Nesse caso, ó, pega 863, subtrai 733. Você pode fazer isso em qualquer linha, o maior valor menos o menor. Essa diferença é sempre o teu H, que é a amplitude de classes. Nesse caso é 130. Aqui varia de 130 em 130, que é o que eu vou substituir aqui, tá? Faz a continha. 4,5 menos 0 vai dar 4,5. Dividido por 6, resultado multiplica 130. E o que deu aqui, no final, eu somo com 733. Então, meu primeiro decil, ou decil 1, está dando R$ 830,50. Esse é o decil 1, tá?
Reserva, depois a gente faz aí uma interpretação. Segundo o que ele pediu, percentil 81. Bom, percentil 81 é 81 dividido por 100. Sempre que tiver o P aqui, a divisão é por 100, é 81%. Então, vai ser 81 vezes N dividido por 100. 81 vezes 45 dividido por 100. 81 vezes 45 vai dar 3.645, que ao dividir por 100 vai me dar 36,45. Eu vou olhar no FAQ. 36,45 olhando no FAQ. Ó, concordam que vai estar aqui dentro? Porque aqui vai até o 34. 36,45 está aqui dentro do 38. Portanto, está na sexta classe. Então, toda a fórmula vai ser aplicada utilizando como base a sexta classe. Então, vamos lá. Ó. Olhando no FAQ, pertence à sexta classe. Aplicamos a fórmula de P81, que é igual da mediana. Só que no lugar de MD aqui é P81 e no lugar de N sobre 2 é 81N sobre 100. Então, vejam, a fórmula para a tabela com intervalo de qualquer separatriz é sempre a mesma. O que vai mudar é o que você quer aqui, e a partir do que você quer aqui, é essa mesma proporção que você vai usar aqui, ó. O resto é tudo igual, os mesmos elementos, tá? Então, ó, limite inferior da sexta classe. Limite inferior da sexta classe é 1.383. 1.383, tá aqui. Mais 81N sobre 100. Nós já calculamos aqui, ó. 36,45, que está aqui. Menos FAQ anterior. FAQ anterior da sexta classe, então é da quinta. 34, ó, na coluna FAQ. Anterior à sexta é 34. Tá aqui. Sobre FI da sexta classe. FI da sexta classe, FI tá aqui. Da sexta classe é 4. Tá aqui, ó. Vezes o H minúsculo, ó, nós estamos trabalhando com a mesma tabela, então o H minúsculo é o mesmo, é o 130, certo? Ó, só lembrando, é essa variação aqui. Aqui é de 130 em 130, então substituiu na fórmula 130 aqui. 36,45 menos 34 vai dar 2,45 dividido por 4, o resultado vezes 130, o resultado mais 1.383. Significa que P81, que é o percentil 81, equivale a esse valor aqui, ó, R$ 1.462,63. Vamos ver a interpretação dessas duas medidas, ó. DC1 deu isso aqui. DC1 não é 10%? Significa que 10% das notas tem valor inferior a R$ 830,50. Se 10% tem valor inferior a esse, significa que 90% tem valor superior a 830,50. Certo? E o percentil 81? Percentil 81 é igual a R$ 1.462,63. Significa que 81% das notas fiscais tem valor inferior a R$ 1.462,63. Ou seja, 19%, que é a diferença. Sempre você conta quanto falta para 100. Então, 81 mais 19 vai dar 100. Então, significa que 19% tem valor superior a 1.462,63. Certo? Então, assim, a dica é... Bom, vamos separar. Tabela sem intervalo. Determinou a posição, olhou no FAQ, vai direto no XI e aponta qual é a medida separatriz, tá? Na tabela sem intervalo. E na tabela com intervalo de classe, você determina a posição, olha no FAQ e aí você verifica em qual classe que você tem que aplicar a fórmula. Lembrando que a fórmula é sempre a mesma, o que muda é a proporção.
Então, se eu estou falando de quartil 1, é um n sobre 4. Se eu estou falando de decil 7, é 7n sobre 10. Se eu estou falando de percentil 13, é 13n sobre 100. Então, quartil dividir por 4, decil dividir por 10 e percentil você vai dividir por 100. No mais, gente, vocês vão verificar que à medida que vocês vão fazendo o exercício, é uma repetição. O que vai mudar mesmo é a proporção que você tem que calcular. Tudo bem? Bom, preparei aqui alguns exercícios para vocês. Ó, não são muitos, porque eu peço algumas medidas para cada um deles. Ó, o exercício 1 tem A, B e C, que são todos eles tabelas sem intervalo de classe, onde você determina a posição e só olha no XY e aponta, tá? Esses são mais simples. E as tabelas com intervalo, lembra que você tem que determinar a posição, olhar no FAQ e sempre aplicar a fórmula. Para essas tabelas, sempre aplicar a fórmula, para cada uma que vocês forem calcular. E procurem, na medida do possível, sempre fazer a interpretação para entender, tá? É lógico que os primeiros você vai acabar olhando lá na interpretação que eu dei, mas depois vira uma coisa comum, tá? Na hora de interpretar é sempre da mesma forma, tá certo? Ó, 3, 4 exercícios e no final tem as respostas. Tudo bem? Bom trabalho para todos e até a próxima.